Sabe essa coisa na sua frente, esse obstáculo, esse problema infeliz, essa questão inesperada que tá te travando, tá impedindo de você fazer o que quer fazer na sua vida? Mas e se esse incômodo não fosse tão ruim assim? E se lá dentro desse problema, desse obstáculo, tivesse alguns benefícios que só você pudesse aproveitar? Porque afinal de contas, esse problema está afetando a sua vida. Com a cabeça quente, ninguém cria um bom plano de ação. Se eu perceber os obstáculos que estou enfrentando maior do que na verdade eles são, isso pode sim me paralisar, me fazer desistir do meu negócio, de ser um empreendedor, ou ficar agindo de um lado para o outro igual um maluco, mas sem chegar a nenhum lugar. Esse é o lado emocional do nosso cérebro perceber as coisas. E esse lado emocional prejudica eu, prejudica você, prejudica todo mundo. Por outro lado, se eu exercitar a minha parte racional de como ver as coisas, aí sim eu acabo tendo uma visão mais sistêmica do que realmente está acontecendo e assim eu consigo ter cabeça no lugar para criar um plano de ação direcionado para resolver ou pelo menos tentar resolver um determinado problema. A resistência que os obstáculos impõem acabam motivando e provocando a ação. Dessa forma, o obstáculo vira o próprio caminho. Mas como aguçar a sua percepção para identificar o momento de agir diante de um obstáculo e não paralisar? É preciso um método, e esse método a gente vai discutir hoje, aqui nesse episódio do Resumo Cast. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro O Obstáculo é o Caminho foi publicado no Brasil em 2014. O autor é o estrategista de mídia e especialista em marketing Ryan Holiday. Nessa obra, ele utiliza alguns conceitos do estoicismo para que a gente descubra como transformar problemas e provações em triunfo. Durante esse episódio vamos falar muito sobre estoicismo e o autor Ryan Holiday considera isso uma filosofia onde os textos originais são mais fáceis de entender do que as interpretações, ou seja, é possível aprender direto na fonte. Mas o que significa ser um filósofo? Se você acha que um verdadeiro filósofo fica o dia inteiro trancado em uma caverna ou uma sala escura, lendo livros e tendo ideias, está enganado. Os filósofos que realmente importam e impactam a humanidade e que você deveria pensar em começar a seguir são aqueles que conseguem transformar conceitos em ideias práticas que mudam as coisas no mundo real. Um filósofo, segundo o livro, é aquele que consegue aplicar ideias para resolver problemas reais. O estoicismo acredita nisso. Se você já percebeu bem, existe uma grande semelhança com a vida de um empreendedor, que a todo momento se questiona como resolver problemas do mundo real. Existe uma história antiga sobre um rei cujo povo estava preguiçoso e arrogante demais. Insatisfeito com esse estado de como as coisas estavam, o rei resolveu dar uma lição para o povo. Seu plano era simples. Ele iria colocar uma pedra enorme bem no meio da estrada principal, bloqueando a entrada da cidade. Feito isso, ele ficou ali escondido, só observando as reações dos seus súditos. Como o povo iria reagir? Será que eles iriam se juntar para remover a pedra? Ou ficariam desanimados e acabariam voltando para casa? Cada vez mais decepcionado, o rei observou súdito após súdito se deparar com o obstáculo e voltar atrás. Ou, na melhor das hipóteses, tentavam remover a pedra do caminho, mas sem muito empenho. Todos acabavam desistindo muito rápido. Muitos reclamavam daquela situação e até xingavam o rei em voz alta por causa disso. E assim se passaram muitos dias. Até que um camponês solitário que estava chegando na cidade se aproximou da pedra, mas ele não virou as costas. Pelo contrário, ele forçou e forçou, tentando tirar a pedra do lugar, mas não deu certo.
Então, o camponês teve uma ideia. Procurou num bosque ali perto algo que ele pudesse usar como uma alavanca. Finalmente, voltou com um galho grande que ele havia entalhado na forma de um pé de cabra e conseguiu tirar aquela pedra enorme do caminho. Debaixo da pedra havia uma bolsa com moedas de ouro e um bilhete do rei dizendo: "O obstáculo no caminho é o caminho." Jamais esqueça, dentro de cada obstáculo existe uma oportunidade para melhorar a sua condição. E agora eu te pergunto, o que está impedindo você agora? Qual é o seu obstáculo? É dinheiro? É medo? É essa situação de incerteza que a gente está passando por causa da pandemia do coronavírus? É a distância das pessoas? Alguma limitação física ou mental? Olha, eu tenho os meus obstáculos e eu tenho certeza que você também tem os seus. Mas o que a gente está fazendo com eles? Deixando eles lá parados como uma pedra gigante na entrada da cidade e reclamando da economia, do governo, do chefe ou do vírus por causa disso tudo? Ou a gente está se exercitando conforme essa situação e assim buscando soluções para remover esses obstáculos ou lidar com eles da melhor maneira possível? O que você está escolhendo nesse momento? Por trás de todo obstáculo existe pelo menos uma oportunidade para que a gente teste nós mesmos e tente coisas novas, novas abordagens. A gente sempre tem opções, inclusive nesse momento difícil para muitos profissionais, muitos empreendedores e muitas empresas. Talvez a gente não goste dessas opções logo de cara, mas a gente tem. Quando surge um obstáculo na sua empresa, nesse momento o seu negócio ele vira para você e começa a te dizer isso. Por favor, faça algo novo. Não dá para ficar fazendo as mesmas coisas e ter resultados melhores agora. É hora de inovar de algum jeito. Obstáculos são inevitáveis. Seja nos negócios, na vida pessoal ou nos esportes, até mesmo no campo de batalha de uma guerra, pessoas de todas as tribos, gêneros e classes sociais se deparam com obstáculos ao longo da vida. Muitos deles até podem ser evitados, mas alguns são inevitáveis e não estão sob nosso controle. E o que acontece quando enfrentamos esses obstáculos? A verdade é que a grande maioria acaba reagindo de maneira negativa, desejando que aquilo não fosse verdade. Todo obstáculo é único para cada um de nós, mas as reações muitas vezes são as mesmas. Alguns ficam congelados, frustrados, confusos e com medo. Outros reagem com nervosismo, raiva e saem culpando tudo e a todos ao redor, inclusive o chefe, a economia, o governo. Muitos acabam falindo e desistem de pelo menos tentar dar a volta por cima. Aquilo acaba se tornando um verdadeiro trauma na vida e às vezes leva a pessoa até um quadro muito sério de depressão. Por outro lado, ao longo da história da raça humana, sempre existiram aquelas pessoas que parecem ser indestrutíveis diante dos problemas e desafios. Elas não somente lutaram para superá-los, mas aprenderam a virar esses obstáculos de cabeça para baixo. Andy Grove, ex-CEO da Intel, sempre disse que empresas ruins são destruídas pelas crises. Boas empresas sobrevivem a elas e grandes empresas se aprimoram com elas. Como fazem isso? Qual o segredo? A resposta pode estar na prática dos ensinamentos do estoicismo. A ideia central, tanto desse livro quanto do estoicismo, é que as nossas ações podem estar limitadas, mas esse limite não existe para as nossas intenções. Somos seres altamente adaptáveis. A mente se adapta e se converte de acordo com as nossas intenções diante de um obstáculo. Por isso, se você se deparar com uma força opositora aos seus planos, entenda que essa resistência à ação estimula a ação. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Muito já se falou que para medir um grande líder, você primeiro precisa medir o tamanho dos problemas que ele resolveu. Lembre-se da sua própria vida. Pense nas coisas boas que você conquistou.
Todas elas foram difíceis e provavelmente o que lhe atraiu para essa conquista foi justamente a resistência e o obstáculo, o tamanho da dificuldade. Ganhar uma medalha olímpica, ser campeão mundial, passar em uma prova muito difícil, conseguir um emprego extremamente disputado, obter sucesso, receita, vendas em um empreendimento onde você está solucionando algo muito complexo e difícil. Essas coisas todas são muito apreciadas e cobiçadas por nós seres humanos, pois elas são muito difíceis de serem conquistadas. Em alguns casos, nós nos colocamos deliberadamente na frente de obstáculos para lutar contra eles e conseguir vencê-los, como passar em um exame muito difícil. Em outras situações, o obstáculo apenas aparece na nossa frente de uma hora para outra, como perder o emprego ou falir em um negócio. Será que existe uma grande diferença entre as duas situações? Segundo o autor, não, pois o livro está repleto de cases, inventores, políticos, militares, atletas e muitas outras pessoas que, diante de obstáculos previstos ou imprevistos, conseguiram aplicar um método de 3 etapas que possibilitou surfar no momento presente e até gostar de estar em uma situação desafiadora onde é preciso solucionar problemas difíceis e cabulosos. Os 3 passos para a superação de desafios. Não importa o que vamos enfrentar, sempre temos uma escolha. Ficaremos bloqueados por obstáculos ou passaremos por cima deles. Obstáculos são, na verdade, oportunidades para testar nós mesmos e tentar coisas novas. Inspirado na filosofia dos estoicos, o autor Ryan Holiday traz nesse livro um método e uma estrutura para nos ajudar a compreender, apreciar e reagir aos obstáculos que a vida coloca na nossa frente. De acordo com Ryan, superar obstáculos é uma disciplina composta de 3 passos críticos. 1. Percepção. 2. Ação. E 3. Vontade. Ela começa com a forma como olhamos para os nossos problemas, nossa atitude ou abordagem. Depois, a energia e a criatividade com a qual ativamente derrubamos os obstáculos e os transformamos em oportunidades. Finalmente, o cultivo e a manutenção de uma vontade interior que nos permite lidar com derrotas e dificuldades. São 3 disciplinas interdependentes e interconectadas. É um processo simples, mas não é fácil de ser implementado. Filosoficamente, não existe bom ou ruim. Existe apenas percepção. O que acontece é objetivo, mas o que influencia a nossa ação diante do que assistimos acontecendo é a forma como interpretamos o conhecimento. Esse é o primeiro passo do sistema, a percepção. Se a interpretação, a percepção for negativa, ficamos paralisados. Se for positiva, nos estimula a ação e vira uma oportunidade. Antes de ser considerado o homem do petróleo, o até então desconhecido John Rockefeller era só um aspirante a investidor, estava começando. Aí, em 1857, veio o pânico por causa de uma enorme crise financeira nacional que aconteceu lá nos Estados Unidos. Várias empresas falindo, o preço do grão e de várias outras coisas despencando absurdamente no mercado. Isso causou uma depressão muito séria, que durou vários anos. Rockefeller podia ter ficado com o pé atrás e paralisado ali com medo por causa disso tudo. Afinal, era a maior depressão do mercado da história, e ela atingiu Rockefeller bem no momento em que ele começava a dar uns bons passos no mercado de investimento. Foi exatamente isso que muitos investidores na época fizeram. Muitos abandonaram as finanças, foram atrás de uma carreira diferente, inclusive eles foram atrás de uma carreira menos arriscada. Numa situação bem delicada, onde muita gente perdeu a cabeça, Rockefeller ele fez o contrário. Ele manteve a cabeça no lugar. Ele aprendeu com os erros de muitos investidores, desenvolveu a habilidade de perceber a imprevisibilidade do mercado e agiu de uma forma diferente do que os outros estavam fazendo. E o que aconteceu? Ele começou a abrir várias oportunidades com isso.
Em um cenário de caos, de crise, o Rockefeller acabou entrando em ação de uma forma mais direcionada, de uma forma mais eficaz, porque, principalmente, ele percebeu a crise de um modo diferente do que outros investidores estavam percebendo. Sabe qual foi o resultado? 20 anos depois dessa crise, Rockefeller estava controlando 90% do mercado do petróleo. O modo como ele percebeu e agiu no mercado com a cabeça fria fez toda a diferença para o seu sucesso posterior. Essa autodisciplina na percepção da crise e objetividade na hora de agir permitiu que o Rockefeller tirasse vantagem de um obstáculo após o outro. Ele enfrentou a crise em 1857, depois enfrentou em 1873, 1907, 1929. Ele se manteve em pé e prosperou em todas essas crises. Aí você me pergunta, ele nasceu assim, isso é um dom? E eu te respondo, não. Foi um comportamento aprendido, foi uma competência que ele desenvolveu. Ele aprendeu através da repetição. E ele chamou essas crises todas de a escola da adversidade e do estresse. E olha só, é nessa escola que a gente está agora. E o modo como a gente percebe tudo o que está acontecendo vai fazer sim total diferença no resultado que a gente vai ter quando essa atual crise que a gente está passando tiver chegado ao seu fim. O que acontece quando você coloca uma lupa na frente de um objeto? Ele expande. O objeto ele fica maior do que o seu tamanho real, certo? A mesma coisa acontece com os problemas. Se eu focar nos problemas, eles vão expandir e vão ficar maior do que na verdade são. Vai parecer um monstro de 7 cabeças, sendo que na verdade só tem 2. Tudo aquilo que a gente foca expande. Percepção é como vemos e compreendemos tudo o que acontece em nossa volta. Somos nós quem decidimos o que esses acontecimentos vão significar. Nossas percepções podem ser uma grande fonte de força ou de fraqueza. O mais importante não é o que os obstáculos à nossa frente são, mas como nós os vemos, como reagimos a eles. Essa reação determina como teremos sucesso em superá-los e até mesmo se vamos prosperar por causa deles. Onde um perde o controle de suas emoções, outro consegue permanecer calmo e com a cabeça fria. Onde alguém vê uma crise sem saída, outra pode ver uma oportunidade. Somos uma pilha de nervos à flor da pele. A maioria dos seres humanos são escravos de seus impulsos e instintos e jamais se questionaram a respeito disso. Com muita frequência, reagimos emocionalmente, ficamos desanimados e perdemos a cabeça. Isso só faz as coisas ruins se transformarem em coisas realmente ruins. Ter disciplina na percepção significa ver com clareza a vantagem e o curso apropriado de ação em todas as situações. Sem pânico, sem raiva, sem medo. Tudo o que acontece, seja uma crise econômica ou uma tragédia pessoal, é uma chance para avançar, mesmo que seja numa direção que até então não tinha passado pela nossa cabeça. John Glenn foi o primeiro astronauta a orbitar a Terra. Ele ficou quase um dia inteiro no espaço, dando voltas no planeta, e os seus batimentos cardíacos não passaram de 100 durante toda a missão. Como isso é possível? Pense bem, esse homem estava em uma cápsula que nunca havia sido testada antes. Hoje todo mundo sabe que os seres humanos conseguem ir com segurança por espaço, mas naquela época ele foi um dos primeiros. E através dos sistemas de telemetria que acompanhavam os batimentos do coração de John, ele manteve a calma o tempo todo. Como isso é possível? A resposta é treinamento. A NASA, antes da missão, recriou todo o dia do lançamento e praticamente toda a missão em simuladores. Até mesmo o café da manhã, no dia do lançamento, foi simulado. E os astronautas foram se acostumando gradativamente com todas as visões, todos os sons e até mesmo o cheiro da sua experiência durante aquela missão. Já era para eles tão natural quanto respirar. O treinamento dos astronautas, nesse caso, foi uma válvula de escape. O medo foi atenuado pela autoridade, e treinamento é autoridade. Qualquer temor pode ser removido com suficiente exposição a treinamentos. Os temores muitas vezes acontecem por causa da nossa percepção de algo que vai acontecer e que talvez nem venha a acontecer.
E a familiaridade com determinadas situações remove esses temores. Como, por exemplo, medo de falar em público, medo de gravar um vídeo, medo de uma entrevista de emprego, medo de uma prova, de um teste, medo de interações sociais, medo de iniciar um projeto mais ousado. Algumas pessoas, elas se auto-sabotam e por temerem essas situações todas começam a entrar em pânico, suar frio, tremer, perdem a voz e evitam a todo custo o obstáculo. Enquanto que a solução é justamente a oposta. Corra para o obstáculo. O obstáculo é o caminho, tanto no espaço quanto na Terra, e a NASA sabe disso. Não é tão importante ser um bom piloto ou um bom astronauta. O importante é não entrar em pânico e manter a calma diante de qualquer situação, por mais esquisita e cabulosa que ela possa parecer. Se você compreender que entrar em pânico é um impulso, vai também entender que ele pode ser controlado, e quem consegue controlar esse impulso consegue decidir se vai entrar ou não em pânico. Isso faz toda a diferença e determina o êxito em qualquer performance. John Glenn, o astronauta da NASA, não estava apenas sentado ali na sua cápsula diante dos controles. Ele estava no controle das suas emoções. No espaço, a diferença entre a vida e a morte está no controle emocional. Apertar o botão errado, ler os painéis de instrumentos incorretamente, não é possível se dar ao luxo de uma coisa assim em uma missão espacial. As consequências seriam desastrosas. Por isso, é preciso treinamento. Mas e na vida real, no mundo dos negócios, do empreendedorismo? Faça exatamente o mesmo. Treine e quando a situação acontecer, repita a frase: não posso me dar o luxo de entrar em pânico. Treine de modo estratégico e inteligente, se expondo às situações que você possivelmente possa enfrentar no futuro. Adquira habilidades que você consiga reter e entregar no momento que seja necessário. Assistir vídeos e seguir gurus com o seu cérebro dormente, achando que aquilo vai ser aproveitado no momento que você precisa, não vai adiantar. É a diferença entre captar uma informação e processá-la para que ela fique retida e seja utilizado no momento futuro quando você precisa. Falamos muito sobre isso na série Ultra Aprendizado do Resumo Cast. Agora vamos falar de uma escola, uma lógica de pensamento. Isso não está no livro, é minha opinião, que diz que controlar as suas emoções é desumano. Eu acho que existe um equívoco nesse modelo mental, só para não dizer que discordo 100%. Diferente dos outros animais e o que nos libertou do reino selvagem, é a habilidade humana de controlar as suas emoções. Inteligência emocional. Quem controla tem autoridade. Quem controla tem opções. Então, a próxima vez que você escutar alguém dizendo que sempre libera suas emoções e se orgulha muito disso, questione-se se essa pessoa realmente tem habilidades humanas ou ela preferiu optar por viver mais parecido com um animal. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Ação. Ação é disposição para agir, atividade, energia, movimento. Mas aqui não é qualquer tipo de ação que vai servir. Depois de desenvolver a disciplina da percepção, próximo passo para você superar obstáculos é agir de forma direcionada. O problema é que, muitas vezes, estamos tão arrasados, cansados, estressados, que nossas ações acabam não resolvendo nada. Saímos para encontrar os amigos, bebemos para esquecer os problemas, passamos horas em frente à TV assistindo Netflix ou simplesmente esperamos e acabamos não fazendo nada do que precisávamos ter feito. Parece melhor ignorar e fingir, mas você sabe, bem lá no fundo, que isso não vai melhorar nada. Você precisa agir e precisa começar agora. Na vida, não importa o que acontece com você ou de onde você veio. O que importa é o que você faz com o que lhe acontece e com o que lhe foi dado.
Nós decidimos o que vamos fazer em qualquer tipo de situação. Nelson Mandela aprendeu isso, Malcolm X também aprendeu. Foi assim que eles transformaram a prisão em uma verdadeira oficina de aprendizado. Esses caras se transformaram no período que eles ficaram presos. Eles usaram os anos de confinamento e de isolamento para estudar, se capacitar de alguma forma. E sabe o que aconteceu? Quando esses caras saíram da prisão, eles agiram de uma forma direcionada em busca dos seus objetivos. Esses e tantos outros deixaram um legado para a humanidade depois que aprenderam a se capacitar nos momentos de maior angústia que eles passaram. Hoje a gente estuda esses caras na escola. Tem uma frase do Theodore Roosevelt que diz assim: o que esse homem precisa não é de coragem, mas de controle dos nervos, cabeça fria, e isso ele só consegue com a prática. A maior oportunidade que você tem para aprender a lidar com crises, lidar com obstáculos, é justamente passando pelos obstáculos, enfrentando, vivendo em situações desse tipo. Não é numa situação confortável que você vai aprender a praticar e entrar em ação com a sua mente racional, concorda? É agora, no caos, nesse momento de incerteza. Esse é o campo ideal para você entrar em jogo e desenvolver essa competência da racionalidade. E tem um detalhe: não adianta a gente apenas estar em movimento. Um rato numa rodinha de exercício tá lá correndo e se movimentando igual um louco, mas ele não sai do lugar. Nos momentos de obstáculo e de desafio, a minha ação e a sua ação precisa sim ser direcionada. Tem que ter clareza, tem que ter foco e um plano de ação para ir atrás e resolver o problema de alguma forma. Aí sim, isso realmente é estar em movimento de uma forma produtiva. Se você está perdendo a cabeça, ficando nervoso, com raiva da crise, paralisado ou com medo da atual situação, provavelmente é porque as perguntas que você anda fazendo para si mesmo, essas perguntas que estão aí passando pela sua cabeça, estão prejudicando a sua percepção. E, claro, com a percepção prejudicada, sua capacidade de agir de uma forma direcionada também vai sofrer esse impacto negativo. Quando surge o fracasso, pergunta: o que deu errado aqui? O que pode ser melhorado? O que eu não estou vendo? Ah, então você está me dizendo, Rafael, que se eu responder essas perguntas, pronto, eu virei a chave da minha mente e agora eu sou uma pessoa racional, eu vou conseguir enfrentar os problemas, eu vou passar por tudo e vou vencer no final. Provavelmente não é isso que vai acontecer. Essas perguntas não vão te ajudar a resolver os seus problemas. Elas vão sim te ajudar a criar esse hábito de responder e tomar decisões com a sua mente racional e não com a sua mente emocional. Ação pode significar diversas coisas em diversos contextos. Enviar aquele e-mail, ter aquela conversa difícil, fazer aquela ligação, dar um basta em alguma coisa que precisa ser freada. Pode ser demitir alguém, pode ser declarar publicamente que você está começando um novo projeto ou que está procurando um novo emprego. Isso faz com que você venha a se comprometer com a continuidade para aquela ação inicial. Pode ser começar a ler um livro, assistir um vídeo no YouTube, mas cuidado, nos canais de mídia, se você não tiver um foco específico e uma determinação do que quer extrair, é muito fácil se perder nas distrações e acabar indo para uma direção que você não quer ir. Defina o problema e reflita: qual é a única coisa que eu posso fazer agora que vai resolver esse problema ou vai dar início a uma sequência de outras ações desejadas para a solução do problema. Se o problema é muito maior do que você, tente pensar como pode adquirir habilidades para ficar tão grande ou maior que o problema. Assim como habilidades, um outro recurso muito útil na solução de problemas é networking, é pedir ajuda para outras pessoas. Pense quem você conhece que poderia lhe dar uma habilidade útil nesses momentos. Pense alguma pessoa que você conhece ou talvez que gostaria de conhecer, que pudesse lhe dar uma dica, um atalho. Talvez alguém que já tenha passado por um problema similar ao que você enfrenta. Como combater a procrastinação e começar a agir? No livro Hábitos Atômicos existe uma dica muito útil. Comece algo, seja lá o que for, por 2 minutos. A sua meta é praticar essa atividade
vontade por apenas esse tempo. Depois que você já começou, vai ver que fica mais difícil parar. Então é uma boa dica para combater a procrastinação e executar aquela ação inicial, que é sempre a mais difícil. Vontade é o nosso poder individual interior que jamais pode ser afetado pelo mundo exterior. Vontade é a única coisa que nós controlamos totalmente sempre. Digamos que o seu negócio tem a missão de resolver um determinado problema na vida de 1 bilhão de pessoas. Então, surgem alguns problemas inesperados pelo caminho, uma crise econômica mundial, por exemplo, e a sua empresa acaba falindo. Você vai desistir? Onde é que fica a sua vontade em meio a isso tudo? Os grandes empreendedores já quebraram algumas vezes na vida. Só que eles não perderam a vontade por causa disso. Eles provam e sustentam sua vontade com ações direcionadas. Você que é ouvinte do Resumo Cast já está acostumado que a gente fala bastante quantos empreendedores convidados a gente já trouxe aqui que falam que o fracasso faz parte da vida de um empreendedor. Muitos empreendedores que hoje são bem-sucedidos já fracassaram 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Ah, é legal, é divertido, é confortável fracassar? Pô, claro que não, muito pelo contrário. Mas é o fracasso que coloca a gente em becos que a gente tem que dar um jeito, precisa descobrir como que sai daquela situação. Para quem desenvolve esse modelo mental, o fracasso é sim uma fonte de descobertas. E só existe uma maneira da gente não se beneficiar com o obstáculo, não se beneficiar com o fracasso, que é não aprender com ele. Continuar tentando a mesma coisa repetidas vezes e querer resultados diferentes, isso é uma coisa inviável. A gente se beneficia sim com o fracasso e garante que aquilo não foi uma coisa ruim quando a gente aprende e faz diferente e dá a volta por cima. Isso faz parte da história de todo grande empreendedor. Nessa crise econômica que está surgindo por causa do isolamento devido ao Covid-19, tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom. Muitas empresas estão sendo criadas agora com o objetivo de resolver problemas que até então a gente não sabia que existiam. Se você está acompanhando as notícias sobre startups, empreendedorismo, é bem provável que você tenha percebido isso. Está percebendo que empresas novas estão sendo criadas para novas soluções para novos problemas. Se você pesquisar e ir atrás, vai perceber que ao longo da história, grandes empresas foram criadas justamente num momento de crise. A Disney, a General Motors, Procter & Gamble, Microsoft, LinkedIn, Airbnb, Uber, Slack, Spotify, são só algumas das empresas que foram criadas num momento de crise. Hoje em dia, milhares de colaboradores estão aprendendo a ser organizados e ser produtivo em casa, trabalhando home office. Gestores estão aprendendo como liderar suas equipes à distância. Cientistas e todo o pessoal da tecnologia têm desenvolvido equipamentos, soluções, tentativas que até então não existiam. E isso, para a raça humana, é um ótimo momento de aprendizado e de evolução para nós como raça, como seres humanos. Eu conheço gente que tá perdendo muito dinheiro nessa crise, só que por outro lado, tá conseguindo resgatar um relacionamento que até então estava sendo deixado de lado, justamente por causa do trabalho e dessa ambição de cada vez superar as metas. Tem pessoas que traçaram um caminho profissional, surgiu esse obstáculo agora bem na frente delas e elas têm descoberto que, na verdade, o caminho delas não é passar por cima dessa pedra, mas sim virar para a direita. Então esse obstáculo tem ajudado até algumas pessoas a descobrirem qual é o caminho delas, para qual direção elas vão. É muito interessante entender e perceber que muitas vezes o fracasso ele mostra pra gente qual é o caminho e sabe como, nos mostrando o que não é o caminho, ou pelo menos não é o caminho daquilo que a gente achava que era o nosso caminho. E o momento para perceber isso, pra gente desenvolver esse modelo mental, é justamente agora, no meio do caos, no meio do obstáculo. Nem todo mundo olha para os obstáculos. Muitas vezes os mesmos que você e eu enfrentamos e vê razão para entrar em desespero. De fato, essas pessoas veem o oposto. Elas enxergam um problema como uma chance de se testar e melhorar,
e acabam se tornando seres humanos melhores no caminho, tanto para eles mesmos como para quem está ao redor. Primeiro veem com clareza, depois agem corretamente, finalmente suportam e aceitam o mundo como ele é. O que impede a ação favorece a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. O obstáculo é o caminho. Profissional e empreendedor do futuro é aquele que vai responder rapidamente a novas tendências do mercado. Ele é curioso, ele é responsivo e ele tem muitos recursos. Recursos é o que vai diferenciar você diante de um grande problema. Nós resolvemos problemas com recursos. Networking, habilidades, inteligência emocional, recursos financeiros também, recurso de tempo. Diversos desses recursos, principalmente habilidades, podemos adquirir em tempos onde não existem problemas. Dessa forma, quando os obstáculos surgem, eles nunca serão maiores do que os nossos recursos. Isso está muito relacionado a construir resiliência, que você pode também aprender mais escutando o episódio Resiliência do Resumo Cast, segunda temporada, com o Ricardo Piovan, onde ele ensina uma técnica muito legal de provocar pequenas crises para que você corra em direção aos seus problemas antes mesmo deles acontecerem. Os seres humanos e as empresas resilientes são a prova de crises e de problemas. E até mesmo as crises servem para fortalecer quem é resiliente, porque acaba varrendo do mercado os negócios que foram construídos em cima de fundações muito frágeis. Cabe a você escolher se quer ser a prova de crises ou se vai deixar elas acontecer para ver depois como é que vai reagir. Eu penso também no significado, na definição da palavra problema e obstáculo. Por conta do peso que a linguagem e as palavras que nós aprendemos têm na forma como nos comportamos, a tendência é pensar que obstáculo seja uma coisa ruim. Mas, de acordo com o estoicismo, obstáculo é o que faz os seres humanos mais fortes. Todos nós temos dois tipos de mente. Uma delas é a mente racional, que pensa antes de agir. A outra é a mente emocional, que não pensa antes de agir. E é aqui que nossa percepção entra em jogo. Se eu perceber os obstáculos que estou enfrentando maior do que na verdade eles são, isso pode sim me paralisar, me fazer desistir do meu negócio, de ser um empreendedor, ou ficar agindo de um lado para o outro igual um maluco, mas sem chegar a nenhum lugar. Esse é o lado emocional do nosso cérebro perceber as coisas. E esse lado emocional prejudica eu, prejudica você, prejudica todo mundo. Por outro lado, se eu exercitar a minha parte racional de como ver as coisas, aí sim eu acabo tendo uma visão mais sistêmica do que realmente está acontecendo e assim eu consigo ter cabeça no lugar para criar um plano de ação direcionado para resolver ou pelo menos tentar resolver um determinado problema. Com a cabeça quente, ninguém cria um bom plano de ação. No cérebro, toda informação primeiramente passa pela nossa amígdala, que é emocional, e depois de apenas 6 segundos, aí sim essa informação vai para o córtex pré-frontal, que é racional. Então o segredo é esperar esses 6 segundos para então tomar alguma ação, tomar alguma decisão. O problema não é o problema em si, o problema é a atitude que você tem diante do problema. E essa atitude pode ser boa ou péssima, dependendo da sua percepção. Epiteto, que é um filósofo estoico bem conhecido, dizia assim: não deixe que a força de uma impressão tire o seu equilíbrio quando ela se abater sobre você pela primeira vez. Diga apenas: espere um momento, deixe-me ver quem você é e o que representa, deixe-me testá-la. Se uma emoção não pode mudar a condição ou a situação que você está lidando, provavelmente essa emoção é inútil ou é uma emoção pelo menos destrutiva. E como a gente vence essas emoções? Com a lógica. E lógica nesse caso começa com perguntas e respostas. Por isso eu te convido a ter uma conversa com você mesmo através desse exercício. Pega uma folha de papel em branco, pega uma caneta, um lápis, responde a essas 3 perguntas. Você pode dar uma pausa agora e responder, ou então pode responder depois de você escutar esse episódio até o final. Primeira pergunta: o que está acontecendo?
Segunda pergunta: o que realmente está acontecendo? Terceira pergunta: quantas formas diferentes existem de eu resolver esse problema? É um exercício, ou seja, quanto mais você praticar responder essas perguntas, mais vai aprender. Se você responder essas 3 perguntas sempre que algum obstáculo surgir no caminho, por repetição você vai acabar desenvolvendo o hábito de perceber as coisas com o lado racional do cérebro e não com o lado emocional. Inclusive, para complementar esse assunto, eu recomendo que você escute os episódios do Resumo Cast sobre os livros Inteligência Emocional, que é o episódio 12 da segunda temporada, e Resiliência, que é o episódio 29 da segunda temporada. Isso fica de lição de casa para você, tá? Defina o problema. Foco no problema antes de agir. Muitas soluções mal aplicadas, elas acontecem porque o empreendedor, ou seja lá quem for, não definiu propriamente o problema, gastou muito pouco tempo. E nós temos essa tendência de pular direto para começar a descrever a solução. Não faça isso, tanto no mundo dos negócios quanto desenvolvimento pessoal ou qualquer outra coisa na vida. Tem uma frase famosa que é atribuída aí ao Einstein. Algumas pessoas dizem que não foi ele que falou essa frase. Mas enfim, a ideia é, se perguntaram para ele uma vez se ele tivesse 1 hora para salvar o mundo, quanto tempo ele iria dedicar para cada tarefa? E a resposta dele foi 59 minutos para definir o problema, 1 minuto para aplicar a solução. E é claro, isso faz todo sentido. Por que você acha que contratar serviços de especialistas e pessoas com muita experiência, tipo médicos, consultores de empresa, um CEO bem qualificado para a sua empresa, por que você acha que esses serviços custam caro? Porque essas pessoas conseguem definir de forma quase que intuitiva o problema que tem que ser resolvido. Vai então a última dica de hoje. Lembra que eu falei que o profissional do futuro, ele vai ser muito curioso? O que é ser curioso? Será que é preciso fazer cursos e treinamentos para aprender a ser curioso? Não é preciso. Observe as crianças. Volte à sua infância e use a técnica dos 5 porquês. As crianças são muito boas nisso. Elas perguntam porquê para tudo. Nós adultos achamos que isso é um comportamento infantil e indesejado, mas é o oposto. Nós deveríamos manter esse comportamento, essa vontade de querer saber o porquê das coisas. Pergunte diante do seu problema agora, por que esse problema está acontecendo? Pergunte por que ele foi causado. Pergunte por que você deve enfrentá-lo agora. Vá pelo menos até o 5º porquê. Pode perguntar mais porquês, mas a ideia é chegar num ponto que até mesmo você consiga se sentir um pouco inconveniente por estar fazendo todas essas perguntas. E um dos sintomas que você está chegando perto de uma resposta adequada é que as outras pessoas vão começar a te achar inconveniente. Isso é bom, corra para isso, seja inconveniente, questione 5 vezes, 5 porquês das coisas, corra para cima do seu problema agora e a solução vai surgir como se fosse um passe de mágica. Talvez ela venha à sua mente quando você acordar de manhã. Quando menos espera, a solução aparece. Mas antes é preciso percorrer o caminho dos problemas, pois o obstáculo é o caminho. O Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser tornar-se um anunciante do Resumo Cast e ver a sua marca aqui ao lado de grandes livros de negócios e empreendedores, envie um e-mail para contato@resumocast.com.br. E um agradecimento muito especial à nossa tribo de empreendedores apoiadores do Resumo Cast, que nos proporcionam mais recursos para continuar produzindo esses conteúdos semanalmente para você. Eu quero agradecer especialmente ao Luiz Alberjante, Vivian Rio Stella, Fábio Lemos Maia, Gabriel Cunha e Ricardo Zanlorenzi. E se você quiser se tornar um apoiador do Resumo Cast, visite resumocast.com.br/apoia-se e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo.
Vamos agora ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores. Resumo Cast, livros para empreendedores.